Oi pessoal, eu sou o professor Edson Luiz Furtado, trabalho aqui na Unesp de Botucatu, na Faculdade de Ciências Agronômicas. Sou responsável pela área de patologia florestal e microbiologia no ensino da graduação e temos disciplinas também na pós-graduação, manejo de doenças florestais, epidemiologia, fungos fitopatogênicos e introdução à proteção de plantas. Hoje vamos falar com vocês sobre manejo de doenças em viveiros florestais. Né? Por que falar de viveiros florestais? Primeiro porque a muda, às vezes que a definição de muda vocês não vão encontrar nem no dicionário. Né? A muda, ela, segundo o dicionário informal, se vocês procurarem na internet, ela é a fase inicial da vida de uma planta. Né? E pode ser produzida de diferentes maneiras, via seminal ou sementes, né? Ou via estacas enraizadas, né? Gemas, placas de enxerto para uma enxertia, né? num cavalo ou porta-enxerto, né? Pode ser produzida de diferentes maneiras. E também em diferentes lugares, né? O viveiro, que é o local onde são produzidas as mudas, pode ser um local rústico, né, adaptado, né, ou pode ser dotado de alta tecnologia, como é o caso hoje dos viveiros florestais. Né? Então a muda vamos dizer assim, é o principal ponto de início de um cultivo que vocês vão iniciar, sendo na área florestal, é um cultivo, se for eucalipto, de 7 anos, né? Se for pinos, pelo menos 15 anos de duração é o seu cultivo. Né? Seringueira, você implanta a seringueira e você vai extrair látex por uns 40 anos, então uma vida de 50 anos. Tá? Então, ou seja, vocês estão colocando uma planta no campo que tem que ter uma boa performance inicial e que vai garantir uma planta durável. Tá? Então, por isso, ela precisa ser de muita qualidade. E é sobre isso que a gente vai falar, né? E aí que entra o manejo das doenças florestais. Que as doenças florestais ela têm uma importância muito grande. Tá? Para o próprio viveiro em si, o prejuízo que ela causa dentro do viveiro e também quando você coloca essa muda no campo. Se essa muda está saudável, ela já tem um início de plantio bom. Se essa muda já vai com doença de viveiro, então você já leva para o campo uma doença inicial que pode te causar prejuízos após plantio, né? E durante a vida da planta. Então, se você computar os prejuízos, né, de muda e depois nessa implantação, o que você usou de adubo, usou de controle de plantas daninhas, a mão de obra necessária para fazer esse cultivo, né? Toda a silvicultura, você cresce exponencialmente esse valor. Né? Então, um valor que seria de 30 centavos uma muda, né? Passa a R$3 numa planta de 1 ano e passa a R$30 numa planta na hora de colher. Então você tem um crescimento, se você computar o número de plantas que você pode perder no viveiro e também no campo, então você vai ver que essa quantidade, esse valor atinge os valores exorbitantes, se tratando aí de plantações florestais de grande monta, como é o eucalipto, né? Que 10.000 hectares é bastante fácil de você obter. Então essa é a importância de você ter uma muda de qualidade. Tá? E para você ter essa muda de qualidade, você precisa fazer manejo de viveiro. E no manejo de viveiro, você precisa manejar as doenças que estão no viveiro. Então vamos pensar o seguinte, nós vamos usar como modelo, né, um viveiro de eucalipto, onde você vai começar então o seu estágio de produção a partir de um jardim clonal e a partir de estaquia. Tá? Então, se você fala, como eu vou manejar?
né? O manejo em si é você fazer todas as medidas, né, para você poder reduzir a intensidade desses problemas, desses patógenos ou dessa doença que vai te causar prejuízo no viveiro, tá? Então, manejar é você tomar as atitudes necessárias para você conter esse patógeno, né? Então, o primeiro ponto que a gente coloca seria você conhecer o seu inimigo. Quem é ele? Né? Onde ele está? Como ele se manifesta? Né? E como você pode diagnosticar? Que você vai trabalhar com micro-organismos, que são seres muito pequenos, ou seja, invisíveis ao olho nu, né? E essa invisibilidade permite a ele trabalhar em silêncio, né, e completamente escondido da sua visão. Mas tem uma hora que ele surge. E que hora que ele passa a surgir? Que hora ele se torna visível para você? Né? Então é nessa hora que você vai ter que aprender a hora que ele se torna visível e como essa visibilidade pode te contribuir para você fazer a diagnose de campo, que a gente denomina. Né? Então, através dos sintomas, que são as deformações na planta, né? Que são as alterações morfológicas, anatômicas e fisiológicas, e através dos sinais, que são estruturas de reprodução desses micro-organismos. Então, através da estrutura de reprodução, aonde ele está aglutinado, vamos dizer assim, numa lesão, você encontra 500, 1000, até 10.000 esporos aglutinados. Então, essa aglutinação te permite a visibilidade. Na hora que você distribui isso, ele dissemina-se pelo vento e pela água de chuva ou da irrigação, ele passa a ser invisível, né? Então, aproveita essa hora que ele está visível e você poder fazer a diagnose de campo. Então, algumas doenças importantes, né? Então, entre eles, a podridão de estacas causada por cilindrocládio, né? Então, você compara a podridão de estaca. Normalmente, a doença ocorre em reboleiras, né? Dentro da casa de vegetação. E dentro da casa de vegetação, você pode fazer a coleta desses materiais e observar com uma pequena lupa de mão, de aumento de 10 vezes, e você olhar essas estruturas. Comparando com a muda com estaca sadia, você vai ver que nessas estacas de cilindrocládio vai aparecer pequenas pontuações translúcidas e de coloração branca, né? Coloração clara, parecem umas bolinhas perolizadas incrustadas no material doente. Aí você já tem a diagnose de campo de cilindrocládio, tá? Se levar para um laboratório para fazer a diagnose agora de laboratório, que a gente chama, e com uso de microscopia, aí é passível de você fazer essa confirmação. Mas a diagnose de campo é o primeiro passo para você poder conhecer o inimigo. A segunda doença importante é o mofo cinzento. Então, o mofo cinzento é causado por Botrytis cinerea, né? E o Botrytis já é diferente um pouquinho das lesões translúcidas ou perolizadas de cilindrocládio. Elas já são pequenas bolinhas com uma pequena haste, umas bolinhas marrons. Então, como você enxerga essas bolinhas marrons, né? E aglutinadas é o que forma o mofo chamado mofo cinzento, né? E aí, esse mofo cinzento, levado ao laboratório também, feito lâminas e microscopia, é feito a comprovação desse. Mas o fato de você ter esse sinal, né, que são essas pontuações e aglutinadas, né, você já tem a indicação de ser Botrytis, né? No caso de Rhizoctone, que é um terceiro patógeno bastante importante, né, nessa fase também de reconhecimento, também reboleira, podridão de estacas, só que essa podridão de estacas agora ela é como se fosse como a gente pode comparar, a destruição dos tecidos são tão grandes que eles se aglutinam em cima do tecido, em cima das hastes. Então você vai encontrar restos de folha misturado com hastes, né? E isso tudo agrupado tem como se fosse uma teia de aranha aglutinando isso, né?
Então, a hora que você percebe essa pequena teia de aranha misturada nesse tecido necrosado, vamos dizer assim, né? E bastante destruído e macerado, né? Você vai verificar então a presença dessa teia. Isso também é chamado de mela dos canteiros, de tão destruidor que é esta doença, né? E aí você identifica também um terceiro patógeno importante, que é esse arrisoctônio, né? Então vocês viram que através dos sinais vocês identificam 3 patógenos importantes, né? Causadores de podridão de estacas, que causam danos aí da ordem de até 30%, né? Em viveiros que não tomam todos os cuidados. Então você já tem, faça umas contas o seguinte: normalmente você vai começar um estaqueamento, né? O clone tem um rendimento de 90 a 95% de enraizamento. Então 5 a 10% são perdas chamadas naturais em decorrência do clone. Agora você pode ter até 20% ou mais que é ocasionado pelas doenças. Então imagine, se você não toma conta do seu viveiro, 30% das mudas produzidas serão perdidas em função da ocorrência desses patógenos. Tá certo? Então, dessa forma, você tem esses 3. Agora, quais as consequências deles se você deixar no viveiro? Eles podem se perpetuar na casa de vegetação, passar para a casa de sombra e ser deslocado até a expedição. E essas mudas agora começam a desenvolver um novo sintoma, chamado canela preta. E você tem uma nova perda adicional a elas, que vai ser na expedição das mudas, você vai ter que separar essas plantas com canela preta. E o que seria essa canela preta? É a podridão da haste da muda agora. Então você tem uma podridão na haste, né? Dá uma constrição ali a uns 5 centímetros a partir do tubete, e você tem aquela constrição e você tem, ela quebra facilmente naquele ponto também. Então na constrição ela quebra facilmente, você percebe a quebra. E também se você levar a campo para essas mudas, o que já ocorreu em alguns plantios no passado, é que vai quebrar no campo. Então você vai ter falhas no plantio, que aí os prejuízos são maiores. Você já gastou com mão de obra, já gastou com adubação para você fazer esse plantio e vai perder essas mudas, certo? Muito bem, então decorrido isso aí, a gente agora pode falar então de outras doenças que podem ocorrer no viveiro. Então você tem as doenças agora foliares também. As doenças foliares, que é a ferrugem, facilmente identificada pelo esporo alaranjado nas folhas agora, o uídio, que parece um pó branco ou um talco espalhado sobre a superfície das folhas, e agora as manchas bacterianas, que são as doenças que são bastante importantes nesse momento do plantio no Brasil, né? Então as doenças foliares bacterianas, que são 2, né? Pseudomonas cichore e a Xanthomonas axonopodes, né? Então são 2 importantes manchas angulares, translúcidas, e elas aparecem como se fosse água injetada dentro da folha, né? E isso pode dar um desfolhamento nas mudas e também causar uma perda na expedição das mesmas, né? E o uídio ele é específico do viveiro, como a gente comentou, o uídio é a doença foliar, ele é específico de viveiro e não vai para campo, a não ser em coríndias, né? Coríndia citrodora, ele pode ter alguma ocorrência em campo, mas nos eucaliptos grandes, urofila, né? Saligna, isto não ocorre, né? Então vamos agora adentrar para a parte do manejo propriamente dito dessas doenças. Então como é que vocês vão manejar? O manejo, ele conceitualmente, né? Então é um conjunto de regras que orientam então a tomada de decisão para manter as doenças abaixo do limiar de dano econômico no viveiro, né? E ele é um uso harmônico de diferentes medidas de controle. Então a gente vai ter que tomar diferentes atitudes, né, para você fazer esse manejo. E o manejo integrado, ele não é uma prática em si só, ele é uma filosofia de trabalho dentro do viveiro. Então ele deve ser implantado
implantado pelo viveirista e ser incrementado entre os trabalhadores do viveiro. Então, o pessoal que trabalha no viveiro, seja o pessoal que esteja cortando estacas para levar para enraizamento, o pessoal do enraizamento, ou seja, todo o pessoal envolvido são agentes do MID, agentes do manejo integrado de doenças, certo? Então, e eles precisam de um treinamento sobre isso. Treinamento sobre isso que a gente conversou agora, que é na identificação do inimigo. E eles passam a ser o quê? Cada um agente do MID passa a ser um fiscalizador da qualidade do manejo integrado dentro do viveiro, tá? Então, eles precisam de ter um treinamento, então exige um treinamento, porque vai precisar de um monitoramento constante, né, para algumas tomadas de decisão que vão ser feitas, né? Então, como que a gente vai trabalhar com o manejo das doenças? Primeiro, saber como que elas entram para dentro do viveiro, né? As doenças entram para dentro do viveiro através de tudo que entra no viveiro, né? É através do ar que entra no viveiro, dos ventos, né? Através da chuva, através da água que você usa na irrigação, o substrato que você utiliza, que está vindo de fora, o funcionário que vai e vem, né, na sua ida para casa no final do dia, no seu retorno, ele pode trazer patógenos, as sementes e os propagos que você usa, né, os próprios insetos, ferramentas de trabalho, né, e o contato planta-planta, né? Então, vamos falar primeiro da água, né? A água, ela tem que ser uma fonte límpida, né? Então, a água como partícipe do manejo, né? Então, a qualidade da água é um ponto chave no manejo de doenças. Então, ele tem que ser límpida, né? Se for de lagoas, né, essa água deve ser tratada, filtrada antes de ser utilizada na irrigação. Então, ela precisa ser límpida. A melhor água é, vamos dizer, de poço artesiano ou semi-artesiano, né? E fazer o manejo correto desta água, ou seja, a gente deve irrigar e não apenas fazer rega ou jogar água simplesmente nas mudas. Então, ela deve ser quantificada, essa água que entra na casa de vegetação, que entra na casa de sombra para irrigação e que vai para a área de rustificação, tá? O substrato. O substrato, ele tem que ser de boa origem, né? Então, origem idônea, pessoas que você conheça, que tem um substrato, que seja analisado por laboratórios, né? E tem toda uma legislação sobre isso. Então, ele deve ser de boa origem, né? Aí, a gente recebe ele ensacado de boa origem e aí nós temos que ter o cuidado com esse substrato dentro do viveiro. Ou seja, ter um local adequado que você possa depositá-lo, né? Não aproveitar aqueles resíduos que caem no chão, né? Então, aqueles resíduos que caem no chão durante o entubetamento, né? Durante vocês vão colocar ele dentro dos tubetes, né? Um resíduo, uma parte dele normalmente cai no solo. Então, aquela parte do solo deve ser varrida e descartada, né? E não reaproveitada, né? E ele pode ter uma reinfestação com micro-organismos benéficos, né? Então, tem alguns micro-organismos que são benéficos, dentre eles o Trichoderma arziano, né? Trichoderma virine, e que ele pode ser utilizado, né, no enriquecimento desses substratos e eles vão combater esses fungos patogênicos. Então, ele deve ter também boa drenagem e evitar um alto teor de matéria orgânica, ok? Quanto ao funcionário, o funcionário ele deve ter uma boa educação, certo? Um bom conhecimento e um bom treinamento. E também alguns viveiros acabam dando algum incentivo para ele se manter nessa qualidade e fazer os treinamentos necessários, né? Então, a higiene dele e limpeza, né? Cuidado, a gente chama de asseio, né? E esse asseio, ele é muito útil no viveiro, porque se a pessoa costuma lavar as mãos sempre, né? Andar com a roupa limpa,
as botas, os calçados, que são os principais veículos disseminadores, né? Bem limpo. Eu acho que isso é bastante importante, né? O funcionário ter esses treinamentos. Quanto ao transporte de mudas, que normalmente são feitas de um local para o outro, né? Então, normalmente a casa de vegetação e a casa de sombra são acopladas, mas da casa de sombra até a rustificação existe um transporte. Então, esse transporte deve ser minimizado, né? E com transporte adequado, permitindo a umidade, né? E a qualidade das mudas. E esse transporte é só interno. Então, esse transporte ele não deve ser, não deve ser permitido o trânsito de veículos dentro da área de viveiro, certo? Porque levanta poeira, vem carros externos e aí trazendo problemas externos também. Então, o transporte é só exclusivo àqueles equipamentos de transporte. As sementes e estacas devem ser de qualidade, tratadas, de preferência, né, de boa origem, para você ter ela numa situação de sanidade razoável. Aí, quanto ao viveiro, quanto ao layout de viveiro, então é bastante interessante, né, começar de fora para dentro do viveiro. Vamos dar alguma explicação assim, né? Então, os limites do viveiro. Os viveiros florestais, ao contrário dos cítricos, né, eles são dentro das plantações florestais. Então, se a gente tiver uma borda, né, ou uma cerca viva, vamos chamar assim, de uma outra espécie que não seja mirtácea e que não seja eucalipto, seria de boa monta. Então, até o pino seria bem-vindo aí para fazer 3 ruas de pinos, né, circundando o viveiro, como um quebra-vento, e também evitando que o vento que traz propágulos, esses propágulos não atinjam o eucalipto diretamente, atinge o primeiro pino. Como os propágulos são diferentes, né, as doenças, né, os fungos e bactérias que atacam o pino são diferentes do que atacam eucalipto. Então, ele seria como um filtro, né? Então, esse quebra-vento ele é bem-vindo, né? E evita também os danos pelo vento causado nos plásticos de cobertura das casas de vegetação, né? A portaria ela deve se localizar num local estratégico, né, onde os carros possam estacionar e onde também possa ser feita a expedição das mudas e a recepção também de todo o material que entra no viveiro, porque ali você pode ter um filtro e ela pode ter também rodolúvios e pedilúvios, né, com água tratada com cloro ou amônia quaternária, que possa fazer então o tratamento do rodado dos pneus, dos caminhões e dos carros, né, que possam adentrar para retirar essas mudas e trazendo insumos para dentro do viveiro. Então, isso é bastante importante, vocês terem esse rodolúvio e ter esses derivados de cloro também para poder fazer a asepsia, vamos dizer, de maneira geral, dos caminhões e veículos que trazem esses insumos, né? Os funcionários podem ter também um pé dilúvio chamado na entrada, né, para fazer a limpeza dos sapatos, bicicletas, rodado de bicicletas, né, que pode ser feita então essa asepsia. O galpão, onde você tem os seus materiais, os adubos, né, tem o material substrato, então ele deve ser em local de fácil acesso e mantido sempre sob limpeza esses materiais e ter os funcionários treinados ali para fazer então a distribuição desses materiais e a retirada deles quando necessário, né? A limpeza dos tubetes. Tubetes que chegam no campo deve ser tratado fora da propriedade, né? Fora da área do viveiro e adentrar depois que tiver feito essa limpeza prévia dos tubetes, certo? Que daí eles vão ser colocados nas bandejas e sofrer o tratamento térmico. Então, o tratamento térmico, ou seja, temperaturas acima de 85 graus por 1 minuto, ele não esteriliza o tubete, mas ele combate todos esses patógenos que a gente está falando
nessa hora, antes de colocar o substrato neles, né? Então, o enchimento dos tubetes normalmente são feitos com maquinário, as pessoas não têm contato então com o substrato, isso é muito importante não haver, né? Aí o mini jardim clonal é importante que seja em caletões suspensos, né? E o solo revestido com brita pelo menos, né? Ou concretado, e que seja mantido no limpo esse jardim clonal, certo? Então, desinfestação dos equipamentos que passam ali, tesoura de coleta e poda, caixas de coleta, descartar os fragmentos de folha e brotos, né? Limpeza do plástico de cobertura, limpeza do caletão, ou seja, higiene e limpeza é bem-vindo também nessa fase, tá? Os canteiros estão suspensos, como eu falei. Na estaquia, utilizar material propagativo livre de patógenos, né? Selecionar essas estacas, né? Num ambiente que seja agradável, com ergonomia para o funcionário, para ele trabalhar em situação boa, né? E aí ser transportado esse material então para as casas de vegetação, que devem ser dotadas de anticâmara e com um pé dilúvio na entrada, para evitar então também a entrada de patógenos para dentro da casa de vegetação. E essa casa de vegetação, a cada lote, esse que seja limpo, né? E fazer a seleção e retirada das mudas, né? E controle da irrigação e fazer todo esse trabalho então de limpeza e higienização para o novo lote, né? E na rutificação, seguir então, fazer a retirada de todas as plantas doentes agora, fazer essa sepsia, essa seleção e levar para a rutificação as mudas. E na rutificação e na expedição, a localização deve ser próximo, então, um local próximo da portaria, para não haver entrada desses caminhões de fora para dentro, né? Aí lá você vai selecionar essas mudas doentes também, retirar as mudas que estão mais fracas e selecionar as mudas que vão ser expedidas, no menor tempo possível de permanência dessas mudas, né? E o uso de defensivos. O uso de defensivos também é uma prática do manejo integrado, ele também é um componente. E atualmente nós temos produtos registrados, né? Uma luta aí do Protef, das empresas associadas ao Protef, né? E hoje do IBA também, no registro desses defensivos para a gente ter produtos registrados para a área florestal. E hoje tem produtos importantes que podem participar no MIT. E o que nós queremos é uma muda, então, expedida sem deficiência, com número de folhas de 8 a 10 folhas verdes, né? Sem sintomas de doença, né? Com internódios razoavelmente longos, o caule bem lignificado e substrato até a boca do tubete, e no campo bem enraizado. E agora no campo vamos expedir a muda de boa qualidade, e no campo eles agora que adotem as medidas adequadas, ou seja, muda expedida é muda plantada, não deve ser feito um depósito de mudas no campo, ou qualquer viveiro chamado viveiro de espera, porque nesses viveiros de espera você pode colocar a perder, né? E as doenças retornarem ali numa situação de pré-plantio, né? E aí colocar a perder toda essa qualidade que você depositou na sua muda, né? Então espero que com isso vocês tenham agora uma ideia boa, né? do manejo em si, que o manejo envolve essas várias práticas, né? E para ter essa muda de boa qualidade, e que essa muda de boa qualidade agora dê origem a boas florestas, no chamado plantio sustentável. Tá bem? Então, obrigado a todos. Então, e agradeço a atenção e deixo o meu e-mail para vocês. Meu e-mail são as iniciais elfurtado, as iniciais da faculdade, FCA, que é a Faculdade de Ciências Agronômicas, .unesp.br. Muito obrigado pela atenção.